referir a felicidade a uma fração de consumo será sempre uma frustração. Por quê? Porque sempre haverá um padrão a mais, um elemento a mais, uma referência a mais, que vai fazer com que você nunca dê conta de consumir tudo aquilo que você está sendo excitado ou referido para a sua felicidade como consumo. É serviço pesado. Serviço muito pesado, porque as grandes mediações, especialmente a grande mídia, está toda comprometida. Além não é por maldade, muitas vezes não, embora haja muita maldade também, mas está toda incomodada, comprometida com outro tipo de coisa. Por agora, é o que eu estou propondo aos meus companheiros do campo progressista, do campo mais de esquerda, e eu tenho certa dificuldade, porque eu não consigo mais me guiar por aqueles manuaizinhos, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado, etc. Já há muito tempo eu sou inquieto com isso, hoje eu não consigo mais. Mas eu tenho para mim que há uma missão progressista ao lado desta, que é um esforço de referir outros valores, necessariamente espirituais, para substituir esse consumismo materialista, que nos deixa como presa fácil da busca do bom, bonito e barato, como referência de ser feliz. E aí eu proponho uma coisa mais pragmática para o aqui e agora brasileiro. Questão básica começa com uma pergunta. Ok, eu compreendo que há um padrão de consumo globalmente comunicado, compreendo que os sintomas de êxito social, de êxito familiar, os símbolos de aceitação de um jovem pelo seu grupo, são todos referidos a elementos iconográficos do consumo materialista. Compreendo isso, não tomarei uma atitude reacionária em relação a isso. Mas faço uma pergunta ao brasileiro aqui e agora, nesses tempos que estamos vivendo, que eu já disse lá no começo, está tudo melhorando. Por favor, não esqueça que eu disse que está tudo melhorando, porque agora eu vou fazer uma carga pesada aqui, umas coisas ruins que tem que fazer. A pergunta que eu faço é, ok, o padrão de consumo é global, mas as condições de empreender são globais? As condições de gerar o bom, bonito e barato, aspirado como referência iconográfica da felicidade moderna, nos grandes centros da humanidade, nas cidades, etc., etc. As condições de produzir, de comercializar, são globais? Como a ideologia de quinta nos vende como se ciência fora? Como esta elite, ou fração elite da elite rentista brasileira, replica aqui de forma quase cruel, porque eu não tenho muito jeito de contemporizar, eu virei de garoto prodígio da política brasileira, quando eu era ministro da Fazenda, governador mais popular do Brasil, para novo Collor, só porque quando eu entendi esta perversão, passei a esculhambar, escrever e tal. Pronto, eu era o garoto prodígio e virei o novo Collor assim, só por isto. Um livro, que foi o primeiro livro em língua latina, formalizando uma crítica ao neoliberalismo, não é meu livro, eu escrevi junto com o professor Roberto Mangabeira Unger, hoje nosso ministro, como é, do longo prazo? Hein? Planejamento do longo prazo. Bicho é danado, viu? Não, as condições de empreender não são globais, eu lamento afirmar. E vou chamar a atenção para um punhado pequeno de assimetrias entre as 1.500 que eu poderia, para botar vocês para dormir, chamar a atenção. 3 condições assimétricas. Primeiro, o componente tecnológico, isso é que a nossa esquerda mais antiga não quer, se recusa a entender. O componente tecnológico embarcado hoje no padrão ideal de consumo, nos bens e serviços que nós aspiramos, não é mais uma opção como foi no modelo nacional desenvolvimentista. Por quê? Porque as gerações tecnológicas, quando Juscelino Kubitschek, sequenciando a imaginação de Getúlio Vargas, Minas e Rio Grande do Sul, quando eles imaginaram o Brasil moderno e avançaram para industrializar, para fazer nascer isso que hoje é a 15ª economia industrial do mundo, os ciclos tecnológicos se sucediam com lapsos de décadas. Passava 20 anos, 30 anos para que uma geração tecnológica se superasse por uma mais nova, que impusesse outro padrão de qualidade, de eficiência, de preço, etc., etc. Tal não é mais assim. A sofisticação tecnológica tomou uma tal velocidade frenética e não é mais opcional. E veja, quando eu falo isso, eu tenho que dizer uma cautela aqui. Eu não estou falando de consumismo, do iPhone, que é um espetáculo, mas é uma coisa que não necessariamente precisamos ter. É um símbolo. Eu tenho um iPhone, eu tenho.
o iPhone, portanto, eu não condeno ninguém, eu sou considerado nessas coisas, adoro tecnologia, já tenho um 3G, eu estou ligado. Né? Eu gosto, eu sou orcuteiro, tenho Orkut, falo no MSN, então ninguém acredita que sou eu, o que me deixa uma certa liberdade de ficar lá nas minhas noites. Ninguém acredita, a coisa mais engraçada, ninguém acredita, eu sei que não é você, perfeitamente, estou dizendo que sou eu, mas eu também sou gente, né? Então, voltando aqui ao ponto. Então, isso daí pode caricaturar e permitir uma posição reacionária em relação a essa crítica que eu estou fazendo. Não é. Eu estou falando, por exemplo, da nova química. Eu estou falando da nova robótica. Por exemplo, quem é que pode mais fazer um verdadeiro diagnóstico sem uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada? Aquilo tudo é de fora. Nós não sabemos fazer aquele negócio. Nem as pastilhas. As pastilhas que botam ali, que faz os contrastes, nós não sabemos fazer aqui. Já tinha falado da química fina. Mas, assim, quem é que topa mais andar num carro com combustão, a pistão, sei lá o quê? Não, ainda são a pistão, mas daquele jeito que era, com distribuidor, que passava numa poça d'água, ninguém quer mais. E está tudo certo, eu não tenho nada contra. Eu ainda separo as coisas. Mas não é trivial. E olha o problema. As condições de empreender são assimétricas globalmente e o Brasil está hoje defasado. Estamos ganhando produtividade, estamos melhorando, somos ponta aqui, ponta acolá, mas por média, e nós temos o que perder, somos a 15ª economia industrial do mundo. A Argentina, por exemplo, entrou nesta esparrela neoliberal, foi muito mais longe do que o Brasil jamais teve coragem de ir. O Brasil já tem uma sociedade, que até nesse caso, a reação do industriário paulista e tal, não deixou o Fernando Henrique ir ao limite que o Menem com o cavalo foram. A Argentina desindustrializou-se completamente e a sequência foi esterilizar seu sistema de poupança. Porque você passa a ter que comprar tudo de fora e não dá conta de pagar, quebra. É bem prático. Então, a informação é o Brasil, que tem o que perder, esse debate é absolutamente contemporâneo, guiou as tensões e contradições da imprensa brasileira e do mundo rural brasileiro na recente e frustrada rodada de Doha. Eu sou de alguns brasileiros, dos poucos que comemoram essa frustração, porque em busca do troféu o Brasil conseguiu a rodada de Doha, nós já tínhamos passado do limite nas concessões nessa área industrial que o Brasil vem protegendo. Indústria, serviços, o Brasil preserva as suas faculdades de compras governamentais, coisas que são dramaticamente importantes e que não são populares quanto deviam ser. Pois bem, o Brasil padece de um retardo tecnológico médio de 3 gerações, se temos por referência o produto industrial. 3 gerações. É como se, por média, nós estivéssemos hoje produzindo com a geração avó da atual geração de ponta. Na média. Claro que o Brasil é muito bom aqui, a agricultura tropical nós mandamos no planeta, uma série de coisas nós somos bons, mas na média nós somos 3 gerações retardadas. E se o marco neoliberal, com o consumidor aqui achando que ser feliz é abocanhar a sua fração do padrão de consumo globalmente comunicado, e se a condição de empreender é assim tão assimétrica, e se o marco de economia política é o marco neoliberal que manda desmontar as mediações nacionais para garantir a franquia dos ciclos mercadológicos, esta economia, se todas as outras condições forem iguais, e só esta assimetria for assim tão profunda, retardo tecnológico médio de 3 gerações, esta economia quebra. Não existe livre competição entre atraso tecnológico e ponta. Ponto final. Queda. Vamos ao coice. E essa que o americano enlouqueceu. Quando eu comecei a dizer, então vamos discutir aqui no marco primicial do mercado. Eu aceito para argumentar, embora a minha preocupação com aquela reespiritualização, pense em outro tipo de conduta. Mas vamos raciocinar no prático. E aí dou os exemplos. Por exemplo, o Brasil é ponta mundial na produção de aços planos. Minas Gerais sabe o que eu estou falando. A América do Norte, que é a maior potência tecnológica do mundo, desde o pós-guerra, por razões estratégicas de uma economia política pragmática, que ao fazer apologia do livre mercado, bota o Estado onde precisa, e enquanto precisa, e do tamanho que precisar. Pois bem, recentemente, no governo Bush, ultraconservador, levantou uma barreira alfandegária contra o aço plano brasileiro. Porque neste produto, neste específico, o Brasil é ponta mundial. Neste fator tecnológico,
no fator de escala e no marco internacional de financiamento, que são os dois outros temas que eu vou comentar aqui para arrematar nosso encontro. O que é que faz a América? Fecha o mercado de aços planos para o Brasil, mas faz isso para quê? Para garantir uma ineficiência? Não. Imediatamente, numa convergência não formal, mas real, que eu conheço por dentro, junta-se governo, empreendedores privados, academia, fazem um plano estratégico de reconversão industrial da planta siderúrgica norte-americana e começaram a executar. Garanto a vocês que dentro de 4 a 5 anos, a América do Norte voltará aos organismos multilaterais, pugnando por livre mercado nos aços planos. Porque nesse dia eles serão ponta mundial, porque estão planejadamente fazendo essa reconversão industrial das plantas sujas do interior para mini-mills, padrão último de tecnologia, na praia, ganhando as eficiências que não tem hoje. É assim que funciona.